Nós estamos aqui com o deputado Saguas Moraes, do Partido dos Trabalhadores do Mato Grosso. E é um dos nossos nomes, titular no Parlasul. E exatamente nós gostaríamos que o senhor nos falasse exatamente do Parlasul, como os nossos deputados no Parlasul estão vendo exatamente, não só do Brasil, obviamente, estão vendo esse golpe no Brasil. Olha, Chico, na verdade, após o golpe da presidenta Dilma, nós já tínhamos a eleição de Cartes, presidente do Paraguai, e depois do golpe tivemos a eleição do Macri na Argentina, que são 3 governos entreguistas. São governos que não têm muito interesse na integração dos países sul-americanos e muito menos nessa integração com a África, com a Índia e com a China, como o Brasil fazia na época do presidente, a partir do governo do presidente Lula. Então nós observamos que eles tentaram voltar 100% dos seus interesses, e eles são governos alinhados e aliados dos Estados Unidos, e que eles se dobram, se curvam sempre aos Estados Unidos, ao ponto do Brasil se oferecer, pedir pelo amor de Deus para participar da OMC essa semana passada, e os Estados Unidos dizer, olha, espera mais um pouquinho, não é o momento, depois vocês vêm, Na verdade, a OSMC é um organismo que é capitaneado pelos Estados Unidos, que são dos países ricos e alguns nem tão ricos lá, mas quem dá as cartas na OSMC são os Estados Unidos. Então, na verdade, era o Brasil implorando para entrar em um organismo que é dominado pelos Estados Unidos. Então, na verdade, nós não podemos mais ficar se curvando diante dos interesses do capital internacional, notadamente do governo americano. E no parlamento do Mercosul, todos esses movimentos refletiram no parlamento do Mercosul. Até porque, no período em que houve a eleição de Macri, houve também a eleição para o parlamento do Mercosul na Argentina. Aqui no Brasil somos deputados parlamentares, representantes de cada partido, que participam do parlamento do Mercosul. Mas na Argentina foram eleitos diretos para o parlamento do Mercosul. E aí, o governo Macri não reconheceu essa eleição. Eu digo não reconheceu porque não paga o salário dos deputados do parlamento do Mercosul, não libera recursos para que eles possam ter um gabinete para trabalhar pelo parlamento do Mercosul. Eles recebem diárias no dia que tem sessão. Então isso é a desvalorização do Mercosul. Cartes nunca se interessou muito pelo Mercosul, e Michel Temer prefere um diálogo direto com os Estados Unidos. Então lá há um movimento no sentido desses partidos mais de direita que não pretende fortalecimento do Mercosul, obviamente que também não do Parlasul, e nós que somos partidos progressistas, partidos de esquerda, estamos trabalhando no sentido de fortalecer ainda mais. A Bolívia está prestes a entrar, o Brasil é o único país que ainda não reconheceu, mas isso depende aqui da Câmara dos Deputados, está na Comissão de Relações Exteriores, a aprovação da votação, da entrada deles a admissibilidade da Bolívia. Da Bolívia no Parlasul. A Venezuela foi excluída pelos presidentes das repúblicas, e a gente achava, e nós consideramos, aí teve a unanimidade dos parlamentares do Mercosul, que a Venezuela pudesse participar pelo menos com voz no parlamento do Mercosul, mesmo sendo excluído, os parlamentares pudessem participar.
Enfim, então há uma tentativa de desarranjar, de desconstruir aquilo que vem sendo construído há 25 anos, que é a criação de um bloco na América do Sul, que é o Mercosul, que é o Parlamento do Mercosul, para que a gente possa influir em negociações com outros blocos, quer seja com os Estados Unidos, quer seja com o Parlamento, com a Comunidade Econômica Europeia, quer seja com blocos asiáticos, quer seja com qualquer bloco que vão surgindo. Tem o NAFTA também, que inclui Estados Unidos, México e Canadá. Enfim, mas o mundo se organiza nessa área comercial, principalmente em blocos. Então é importante ter um bloco fortalecido. A América do Sul tem mais de 400 milhões de habitantes, tem um território imenso, riquezas naturais extraordinárias. Então não dá para a gente não se fortalecer enquanto bloco no Mercosul. Obviamente que nem todos os países da América do Sul participam. São 6 países, mas foi excluída a Venezuela, como eu já disse, e a Bolívia, que está prestes a ingressar. E eu gostaria de saber exatamente o seguinte: como o senhor, enquanto o PT, né, o PT dentro do Parlasul, recebeu esse gesto muito simbólico e importante da assinatura exatamente dos progressistas do Parlasul em apoio a esse documento que vocês assinaram no último dia 12, lá no Parlasul, de apoio a Luiz Inácio Lula da Silva? Tem um prêmio Nobel argentino, que é Adolfo Pérez Esquivel, que está muito próximo do Brasil, que acompanhou de perto a gestão do presidente Lula. Ele é prêmio Nobel da Paz, em 1980, se não falha a memória, por aí. Ele é um arquiteto, um ativista político, um ativista de direitos humanos, tal. E ele acompanha muito de perto essa questão política no Brasil, acompanhou de perto o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, acompanhou o golpe que aconteceu no Brasil. E ele também muito indignado com essa situação que se passa no Brasil. Ele, como ganhador do Prêmio Nobel, ele pode indicar pessoas ao Prêmio Nobel da Paz. E ele já está finalizando todo o procedimento da indicação do presidente Lula ao Prêmio Nobel da Paz pelo seu legado enquanto presidente da República, por retirar mais de 40 milhões de pessoas da extrema pobreza, por garantir com que milhares de brasileiros pudessem ter uma ascensão na vida, com melhoria da qualidade de vida, de acesso à moradia, de recuperação do salário mínimo, enfim, pelo conjunto da obra, pelo conjunto das suas ações enquanto governo, de ter reduzido a desigualdade no Brasil. Adolfo Pérez Esquivel entende que o presidente Lula é merecedor desse prêmio, assim como ele já recebeu esse Prêmio Nobel da Paz. E na última sessão do Parlamento do Mercosul, que foi no dia 12 de março, nós fizemos uma nota dos partidos progressistas, dos parlamentares progressistas no Parlamento do Mercosul, fizemos uma nota de apoio a essa indicação de Adolfo Pérez Esquivel de Lula ao Prêmio Nobel da Paz. E nesse documento também dissemos que da importância da defesa, não só do legado do presidente Lula, mas da defesa da democracia no Brasil. Porque o presidente Lula vem sendo acusado e foi julgado, sem prova alguma, de crime contra o patrimônio público, e isso nós não admitimos, porque nós escutamos a vida inteira, Chico, dizendo que para se condenar alguém, há uma necessidade de prova. Então, como que você pode condenar alguém sem nenhuma prova sequer? Então, desse modo, nós entendemos que é de fundamental importância que a gente conteste essa decisão do judiciário. E o presidente Lula, os seus advogados, pediram um habeas corpus junto ao STJ, que foi negado por unanimidade dos ministros, deu entrada com esse pedido no STF para que o Lula não possa ser preso, porque existe uma decisão
de quase 2 anos atrás, do STF, dizendo que as pessoas poderão ser presas a partir de condenação em segunda instância. No caso do presidente Lula, esse pedido se dá pelo fato de que em todas as condenações que ele teve, de primeira e de segunda instância, no TRF4 é segunda instância, e aqui no STJ, ela aconteceu sem uma única prova sequer. Então daí a nossa indignação por essa condenação do presidente Lula, e gostaríamos que a instância máxima do judiciário brasileiro pudesse votar, pudesse analisar e votar esse habeas corpus do presidente Lula. E quem sabe a partir dali a gente tem um julgamento minimamente razoável e, de fato, se eles pudessem juntar alguma prova para condená-lo, e não da forma como foi feito, por convicção, como juízes em outras instâncias disseram que estavam condenando por convicção. Então, é inaceitável esse tipo de conduta de parte do judiciário brasileiro, e por isso, nessa nota, a gente expressa a nossa indignação quanto à condenação do presidente Lula, quanto à demora no julgamento do habeas corpus, ao ponto da gente ver a ministra do STF dizer essa semana que ela não cede a pressão nenhuma, que ela coloca o dia que ela bem entender o habeas corpus. Ela está negando um direito de um cidadão. Então, nós não estamos pedindo para que eles votem favorável ao Lula. Seria justo se isso acontecesse. Pedindo para que possa ser julgado. É direito do presidente Lula nesse sentido. Então, na verdade, a gente percebe que tudo o que vem acontecendo contra o presidente Lula nesse momento é um desdobramento do golpe, Chico. Porque, na verdade, nós dizíamos que o golpe teria várias fases. A primeira fase seria, logo após as eleições, os partidos que estão na base do governo hoje, que era oposição ao governo da presidenta Dilma, tentar negar o resultado das eleições, tentar dizer que esse resultado das eleições não era fraudulento, uma série de situações, de contradições que eles tiveram, que fizeram até auditagem de urnas eletrônicas e comprovaram que realmente o processo foi lícito, que não houve nenhuma ilicitude no processo eleitoral e que de fato eles haviam perdido as eleições. Não aceitando o resultado, eles começaram a tramar o golpe, no sentido de retirar a presidenta Dilma do poder, uma pessoa que teve 54 milhões e meio de votos. Mas sabíamos que depois iriam ter vários outros desdobramentos, que era o impedimento do presidente Lula de se candidatar, e uma das formas de impedi-lo seria que ele pudesse, esse julgamento pudesse chegar à segunda instância, e apresentar várias denúncias contra eles, nenhuma delas com prova, e para que pudesse haver esse impedimento, mas a ideia era que pudesse acelerar, como foi acelerado o projeto dele em todas as instâncias. Foi num rito muito acelerado, para que ele pudesse ser julgado por um colegiado, como foi no TRF4, agora no STJ, para que ele pudesse ser considerado ficha suja e não pudesse disputar as eleições. Mas eles não estão contentes só com Lula não disputar as eleições, até porque ele está em primeiro lugar nas pesquisas, em torno de 40% das intenções de voto, em todos os institutos que fazem pesquisa. E obviamente que você vai para a eleição, ele ganha as eleições. Mas eles pretendem fazer mais ainda, eles pretendem não só impedir a eleição do Lula, mas querem prendê-lo também, e por isso esse pedido desse habeas corpus. Então, lá no Parlamento do Mercosul, e os países da América do Sul, e não só na América do Sul, mas no mundo todo, todos os parlamentos, o Parlamento Europeu, os partidos progressistas do Parlamento Europeu, no Parlamento Americano já teve manifestação contra o rito de julgamento do presidente Lula, contra essa ilegalidade, que é um julgamento sem prova nenhuma, enfim, contra essa situação que de fato não é uma ação só contra o presidente Lula. É um desdobramento do golpe, mas é um golpe contra a democracia. E nós estamos dizendo que a eleição sem Lula é fraude, porque o Lula não cometeu nenhum dos crimes a ele imputado, então ele deveria disputar as eleições.
livremente. Então, esse documento, a gente tanto faz um apoiamento da iniciativa de Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz argentino, que está indicando Lula como Prêmio Nobel da Paz, como estamos denunciando esse rito sumário e sem nenhuma prova contra o presidente Lula para interditá-lo a disputar as eleições, e dizendo que desse modo a democracia no Brasil está correndo sérios riscos, porque sem Lula nas eleições de 2018 é fraude. Em cima dessa própria fala sua aí, nós estamos aqui com o deputado federal Ságuas Moraes, né, do Partido dos Trabalhadores do Mato Grosso. E em cima dessa sua fala, nós poderíamos descortinar aí que há, por parte da presidenta do STF, uma marca de casuísmo nessa posição dela? Olha, ela manifestou essa semana, como eu disse, num debate na Folha de São Paulo, perguntaram para ela como que ela estava lidando com as pressões sobre essa questão de colocar na pauta o julgamento desse habeas corpus. Ela disse que ela não sofre, pressão com ela não funciona, e que ela não se sente pressionada e ela vai colocar em julgamento o dia que ela bem entender. Então é uma situação bastante ruim, porque nós estamos dialogando com as instituições. Parece ainda que o Partido dos Trabalhadores é o único que ainda acredita nas instituições, porque nós estamos fazendo tudo através do institucional. Enquanto a gente observa que esse governo que aí está tenta atropelar as instituições, tenta passar por cima das instituições, como é o caso do próprio STF, negando informação, demorando para dar informação. A gente percebe que outros partidos têm feito chacota com relação a algumas situações de denúncias de corrupção contra eles. E aí parece que está tudo na normalidade. E nós que estamos seguindo rigorosamente, exigindo o que é de direito, o que está na Constituição, como por exemplo julgar um habeas corpus, como por exemplo dar a oportunidade do contraditório, uma vez que há uma condenação sem provas. Então tudo isso a gente precisa de estar fazendo enfrentamento, e a gente esperava que a instituição máxima do poder brasileiro, que está no topo da instituição, que não deveria sofrer influência de lado nenhum, que não deveria sofrer influência política, que não deveria sofrer influência de nenhum setor de governo, fora do governo, nem do poder econômico, a gente percebe que eles, que são os guardiões da Constituição, estão vendo a Constituição se rasgada a todo momento, e a gente tem observado manifestações isoladas no STF. Então era importante que numa situação dessa, até porque o ex-presidente Lula não é um cidadão qualquer. Tá certo que ele não está acima do bem e do mal, não está acima da lei, como nenhum cidadão deve estar. No entanto, é uma pessoa importante no Brasil, é a maior liderança política desse país. E quiçá uma das maiores lideranças políticas da América Latina. Então, e quando ele faz um pedido desse, ele não está pedindo nada além do que está previsto na lei, que era o julgamento do habeas corpus. Então, infelizmente, a gente observa que parece que não está havendo muito esforço do STF para corrigir alguns erros, vamos dizer assim, mais claramente, que houve em instâncias anteriores com relação ao julgamento do presidente Lula. Mas não estamos acreditando ainda, acredito que o Dr. Zanin, Sepúlveda de Pertence, vai poder convencer, na forma da lei, na forma do direito, a possibilidade de que esse julgamento do habeas corpus seja feito e também seja revisto essa condenação do Lula, porque de fato
não há prova nos autos contra ao crime a qual foi imputado ao presidente Lula. Pois é, aí o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, da forma que o senhor colocou aí, tanto diz, ele tem repetido o seguinte, o senhor falou aí, parece que só o PT acredita na justiça, entendeu? E o Luiz Inácio Lula da Silva tem exatamente dito isso, que tanto acredita que a sua defesa tem recorrido. Exato. Entendeu? Se assim não fosse, não estaria recorrendo, né? E o próprio Fachin, né, disse o seguinte, que não, já existe a jurisprudência. Ué, e por que eles não põem em votação para exatamente ver a votação dos 11 lá dentro do Supremo? Não é isso? Exatamente isso que nós queremos. Exatamente isso que o presidente Lula reivindica. Exatamente isso que está previsto na lei e exatamente isso que a defesa do presidente Lula vem cobrando. Pois é, e a gente voltando lá na questão do Mercosul. Nós estávamos falando do Parlasul, agora do Mercosul enquanto mercado propriamente dito. Entendeu? E é tão bem obrigado com Luiz Inácio Lula da Silva, com Dilma Rousseff. E hoje, exatamente na lógica desse golpe no Brasil, como que nós podemos fazer a leitura de quanto prejuízo o bloco comercial, que é o Mercosul, tem sofrido exatamente no avanço, quando Lula fez tantas viagens, levando o Brasil a conquistar mercado? Olha, na verdade, o Brasil sempre dialogou muito, teve um tempo muito com a Europa, mas nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos, ele tinha como parceiro preferencial os Estados Unidos. E como a maior potência mundial, é natural que ela, de certa forma, tenha uma relação comercial forte mesmo com os Estados Unidos, que é um mercado altamente consumidor e tudo. No entanto, a partir do governo do presidente Lula, criou o presidente Lula juntando com outros países, com a população e um território grande, como é o caso da China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, na Índia, que tem 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, o próprio Brasil com 206 milhões de habitantes, América do Sul com 400 milhões de habitantes, a África do Sul já com 100 e tantos milhões de habitantes. Então, são mercados fantásticos e territórios com riqueza extraordinária. Então, o Lula quis sair desse eixo só Brasil, Estados Unidos, e aí no começo da minha fala eu fiz uma confusão danada, porque nós temos a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, e estava vindo de lá, que no Mercosul tem a CMC, que é o Conselho do Mercosul, e tem a OCDE, que eu estava querendo dizer que o Michel Temer pediu, pelo amor de Deus, para entrar na OCDE, que é considerado o clube dos países ricos, porém tem alguns não tão ricos lá, que são 30 e poucos participantes, e quem dita as regras dentro da OCDE são os Estados Unidos e da forma que ele deseja. Então não existe nenhuma vantagem muito grande de ser membro da OCDE. Bom, e essa confusão que eu tinha feito no início, que ficou OMC, CMC, aquela confusão toda, mas já está... É a OCDE que o Michel Temer queria participar a todo custo. Então o Lula, com esses países, fundou o BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É um bloco intercontinental, é um bloco que tem países da Europa, como a Rússia, que a Rússia está na Europa e Ásia. Você tem a China e a Índia, que está na Ásia, mas com uma população extraordinária, África do Sul na África, Brasil na América e tal. Então, era um bloco muito forte. Uma excelente composição de mercado. Com a metade da população mundial praticamente nesse bloco, e isso começou a incomodar o próprio Estados Unidos, começou a incomodar parte da Europa, porque o Lula quis mostrar ali, juntamente com esses países, que uma outra organização comercial, cultural e mais comercial até, era possível, que além de só negociar com os Estados Unidos.
ou negociar isoladamente com a China, ou negociar isoladamente com a Índia. Então começaram a fazer um bloco, porque num bloco você estabelece parceria, né? E aí, o Lula foi uma das pessoas que mais fortaleceu o Mercosul. Porque nós podemos pertencer a um bloco dessa forma, vamos supor, intercontinental, aí, que tem outros continentes no meio, mas é importante que a gente tenha um bloco unificado aqui no nosso continente. Então, como eu disse, a América do Sul, incluindo o Brasil, obviamente, são dos 430 milhões de habitantes. Então, do ponto de vista do consumo, é um mercado extraordinário no consumo. Mais o Caribe, né? É só a América do Sul, né? Fora o Caribe e tal. Então, é um mercado consumidor extraordinário. E no mundo comercial, ô Chico, você produz um produto aqui e você quer, no mercado onde você colocar, você tem que pensar nos impostos, nos fretes, em uma série de coisas. E quando você cria um mercado comum, você reduz tarifas, e como o Paraguai é logo ali, a Bolívia é logo ali, o Uruguai é logo ali, a Argentina é logo ali, a Venezuela, a Colômbia, todos os países da América do Sul, então é fundamental que a gente pudesse ganhar esses mercados e não deixar que outros países, como os Estados Unidos, até a própria China, que vem ocupando o mundo todo, possa tomar conta do nosso quintal. Então nós não podemos deixar que outros países tomem conta do nosso quintal. Nós somos o maior país da América do Sul. O Brasil tem uma influência extraordinária sobre os demais países. O Brasil tem uma capacidade, um parque industrial extraordinário que consegue atender a todos esses países. Então não tem o porquê da gente não fortalecer esse bloco aqui na América do Sul, mesmo que não tenha todos os países da América do Sul participando. Mas nós não podemos também nos curvar, nos colocar de joelho para os Estados Unidos. Nós temos que dialogar com altivez, como foi através do BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que o presidente Lula construiu essa possibilidade com esses presidentes, para que a gente pudesse dialogar com outros mercados e dialogar com outras possibilidades. Então, isso começou a incomodar muito, e há um movimento, principalmente nos Estados Unidos, de inibir esses países que estão com lideranças que estão pensando diferente do que o pensamento único dos Estados Unidos. Então, de certa forma, impedindo que esses governos possam prosperarem do ponto de vista da sua eleição, da sua reeleição, da condução de um novo projeto político que não seja alinhado e aliado deles. Então, o projeto político que o Lula estava propondo ao Brasil, que não era nem um projeto revolucionário, mas era um projeto de nação que reduzia desigualdades, eu digo que não é nem revolucionário porque os grandes empresários, os detentores dos meios de produção, foi o período que mais ganharam dinheiro, porque foi o período que mais teve consumo, o período que teve uma economia mais aquecida. Então não poderíamos nem dizer que foi um governo revolucionário, mas um governo que pensou no cidadão e que trabalhou para a redução das desigualdades. Então, na verdade, não era nenhum governo que era para meter medo nos Estados Unidos, que era para meter medo no capitalismo, porque esse governo não mexeu nessas questões de capitalismo, socialismo, mas só o fato de ter proposto a redução da desigualdade no país e começou a dialogar com outros países fora do eixo Brasil e Estados Unidos, isso já foi suficiente para falar, olha, esse governo não serve mais, esse projeto político que está aí é ameaçador. Era a mesma coisa na época da União Soviética. Qualquer posição diferente, qualquer opinião diferente dos Estados Unidos, você já era taxado de comunista, e você era perseguido e você não podia prosperar com as suas ideias. Então, nós precisamos de diversificar nosso investimento, nós precisamos de diversificar o nosso diálogo com outros continentes, com outros países do mundo, para que a gente possa garantir
a nossa autonomia, para que a gente possa garantir a nossa soberania. Fundamentalmente, nós temos que nos organizarmos em blocos, nós temos que dialogar com o mundo inteiro. No entanto, temos que ter a nossa soberania respeitada, a nossa soberania resguardada. E não como um governo em DCI, que é entreguista, entregou o pré-sal, entregou, vai entregando todas as nossas riquezas, quer privatizar a Eletrobras, que é a maior empresa de energia elétrica da América Latina, que tem 233 usinas hidrelétricas, que é responsável por 31% da geração de energia no país, que é responsável por 47% da transmissão de energia no país, que tem um capital real de 380 bilhões de reais. Eles estão dizendo, Chico, que ela vale 20 bilhões. Então é um governo entreguista. Além disso, retirando o direito dos trabalhadores, quer seja na terceirização, quer seja na reforma trabalhista, queria colocar colocou a reforma da Previdência, não conseguiu aprovar, que nem os deputados da base aceitavam aprovar aquela reforma escandalosa da Previdência que aí estava. Então é um governo entreguista e um governo que retira o direito dos trabalhadores e do cidadão brasileiro. Por isso, nós entendemos que não dá mais. Por isso que nós queremos Lula presidente e por isso que temos que fazer todo o enfrentamento para garantir que esse projeto, esse legado do presidente Lula, que esse projeto diferente de nação, que respeita o cidadão, que garante a plena cidadania, possa voltar em nosso país com o presidente Lula, e por isso vamos lutar até a última hora o direito do presidente Lula ser candidato a presidente, e obviamente que se ele tiver direito assegurado, ele será o nosso presidente da República. Pois é, com essa palavra final aqui, né, do nosso deputado Ságuas Moraes, do Partido dos Trabalhadores, nós chegamos ao final de mais esse bate-papo. Pedimos que você continue compartilhando esse trabalho aqui que ora tivemos com ele aqui, que falou muito da interpretação do Parla Sul e de um pouquinho do Mercosul, entendeu? E principalmente dessa grande marcha, que é Lula livre, Lula 2018.